Olá, sejam muito bem-vindos ao Podify, uma iniciativa da Unify que promove conversas sobre conhecimento, carreira e transformação pela educação. Eu sou o Alessandro e hoje vamos conversar sobre educação, gestão, cidadania e os desafios de quem atua diretamente na formação de pessoas e no desenvolvimento de políticas educacionais. É isso mesmo. Nossa convidada possui uma trajetória de quase 3 décadas na educação social e acumula experiências em direção, chefia, orientação, supervisão, 16 anos de orientação à frente de processos e pessoas com experiência no desenvolvimento de projetos e captação de recursos. Ufa! Com formação em pedagogia, letras, gestão de pessoas e projetos, mídias na educação e psicanálise clínica. Olha que legal! Ela traz uma visão ampla sobre educação, cidadania, gestão e desenvolvimento humano. Ruth, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Acho que mais do que palavras, acho que a gente traz aí um pouco de experiência e dedicação mesmo, né? O serviço público, a educação é acreditar. Tem muitos assuntos interessantes aqui para a gente explorar, viu, Ruth? Eu fiquei particularmente curioso com psicanálise clínica no meio de educação, isso eu acho muito legal. Eu queria começar, Ruth, com uma citação que eu acho muito interessante e que reflete um pouco do pouquinho que a gente conheceu da sua história aqui nos bastidores antes da gente começar. Em 1995, um carinha meio conhecido chamado Steve Jobs, ele falou uma frase que ficou na minha cabeça durante muito tempo. Ele disse o seguinte: quando você cresce, vou traduzir, né, o que ele falou, tende a ser ensinado que o mundo é do jeito que é. Mas a vida pode ser muito mais ampla quando você descobre um fato simples. Tudo ao seu redor, que chamamos de vida, foi criado por pessoas que não eram mais inteligentes do que você. E você pode mudar isso, você pode influenciar isso, você pode construir suas próprias coisas que outras pessoas podem usar. O que eu acho interessante nessa frase do Steve Jobs é que ele alerta a gente para algo que na educação eu acho que é muito precioso, né? Eu estou na educação também, já tem mais de 10 anos, na verdade já tem quase 15 anos, e a gente vê essa preocupação de fazer as pessoas enxergarem o mundo ao redor como um local de oportunidades, tanto para fazer leitura do mundo, quanto para intervir nesse mundo. Eu queria que você contasse para a gente, então, dado todo esse contexto, como é que foi a sua trajetória até perceber que você ia ocupar esse momento, esse cargo, né, da Secretaria Municipal de Educação de São José dos Campos, que é um cargo tão importante para tantas crianças e famílias da nossa cidade? Na verdade, a trajetória de ocupar esse cargo, eu não imaginava que eu ia ocupar esse cargo. Foi uma surpresa. Foi uma surpresa, né? Na verdade, eu vou dizer até que foi um presente, porque eu acho que para quem é educador, eu acho que é o ápice. Você chegar a ser secretário de educação, acho que de uma cidade ainda que investe e acredita na educação, Desse porte, como né? é São José dos Campos. De fato. Mas ser educador e fazer toda uma trajetória de gestão dentro da educação, na verdade, é missão mesmo, é acreditar. A gente tem que ser muito resiliente todos os dias e acreditar no propósito. Desde quando você enxergou que tinha essa missão? Quando eu fui fazer o magistério, o antigo magistério, eu terminei o antigo primeiro grau, né, que agora é o fundamental. E algumas amigas disseram, olha, vai ter magistério, tem magistério para fazer. O que você acha? Eu falei, bom, eu posso estar fazendo, eu acho que é bacana. Forma professor. Eu falei, eu acho que é uma coisa que eu gosto. Eu vou fazer e vou fazer em paralelo o colegial. Então, eu fazia os dois. Né? Eu fazia Era um curso paralelo ou colegial? Era paralelo. Então, eu fazia num período e à noite eu fazia o colegial para ver se eu ia me adaptar, né? O que eu ia gostar. Logo, eu percebi que eu não precisava do colegial, que o magistério ia me satisfazer plenamente, era o que eu queria para a minha vida. Já no primeiro ano de magistério, abriu aquele horizonte. Acho que abriu horizonte mesmo. Já no primeiro ano, os professores do magistério davam muita oportunidade de vivência, nos levavam a escolas públicas
principalmente infantis, e a gente olhava aquela carinha de cada criança e nos oportunizavam mostrar ali o que a gente tinha de dom, que hoje eu acho que falta um pouco. Interessante, você teve uma vivência muito... Né? De o que a gente podia fazer por cada criança. Então, aquele brilho no olhar de cada criança, quando a gente mostrava cada número, cada letra, cada traço, eu acho que era aquilo que primeiramente já me encantou. E eu disse, não, quando eu terminar o magistério, eu já sei o que eu vou fazer. Legal. Então, acho que a minha trajetória começou ali, e aí é um outro capítulo da história, né? Foi a minha faculdade, onde, quando eu fui fazer a pedagogia, não era... era o meu desejo, mas não era o desejo da minha família. Da sua família. Né? Porque a minha família era toda de exatas. Então, lógico, o sonho deles, a princípio, era que eu fosse de exatas também. Né? Engenheira. Engenheira, economista, que eu fosse advogada, que é o que eles eram, né? E eu falei, não, eu quero ser da educação, eu vou começar como professora. E depois eu quero galgar outras funções na gestão escolar, porque eu acho que eu posso mudar. E o pessoal nem entendia o que eu queria mudar. Eu falava, não, eu vou mudar. A gente consegue transformar vidas. Né? Acho que se todo mundo pensar assim, que a gente, no pequenininho, a gente muda vidas, eu acho que a gente transforma uma sociedade. E foi uma luta bem difícil, até porque eu me formei cedo no magistério. E eu entrei na faculdade com 17 anos. Sim. E aí foi difícil convencer a minha mãe que ela tinha que assinar, né, para eu entrar na faculdade, e que ela não queria, né? Então, foi um poder de convencimento mesmo. E aí você fez pedagogia, depois você fez letras? Depois eu fui fazer letras. Eu não fiz complementação pedagógica, eu fiz pedagogia sentando todos os dias na cadeira escolar. Não foi Nutella, né? Não foi Nutella. Como diz o pessoal. Não, era aquela história ainda de ter a complementação, né, de ter a graduação completa, legal, ainda com aquela carga horária gigante, legal, que tinha. Eu fiz o contrário, eu fiz engenharia e depois eu tive que fazer a licenciatura, né, que é aquela complementação para poder dar aula, né? Não, eu saía com todas as habilitações, né? Era habilitação plena, legal, na época, né? A gente saía com uma carteirinha do MEC, aliás, saía com 2 carteirinhas, legal, né? Do MEC, que você saía como especialista, legal, e a outra como docente nas matérias pedagógicas. Legal. E aí depois você já começou a dar aula? Na sequência, eu ainda tive o prazer, assim que eu me formei, de ser professora ainda há alguns anos no magistério. Fui 2 anos professora no magistério. Legal. Então, assim, o que eu pude aprender, eu ainda pude ensinar. E agora na rede... você foi professora de professoras, é isso? Professora de professoras. Que barato. E na rede de São José, quando eu cheguei, o ano passado, como secretária, tem professores da rede que foram minhas alunas. Olha, que lindo. Que história bonita. E eu cheguei e elas disseram, olha... Não sei se a senhora vai lembrar, mas eu fui sua aluna no magistério. Eu falei, nossa, que fantástico. Que lindo, né? Que gostoso. Né? Então, quando você falou aí no começo, né? Por que da psicanálise? Sim. Na época, uma das minhas habilitações era psicologia da educação. Então, meu histórico lá atrás, o meu namoro com a psicologia já começou na época do magistério. Eu dava aula de psicologia da educação. E como é que foi isso? O que te fez você buscar a psicanálise como um caminho para explorar na verdade, era uma das linhas da psicologia que eu sempre gostei, né? Sempre gostei muito do Freud. Legal. E assim, uma vez que você está trabalhando com a gestão de pessoas e você quer entender, compreender um pouco mais das pessoas... eu acho que tem tudo a ver. Acho que você passa a compreender um pouco mais. Acho que trabalhar em grupo, você conseguir gerir um pouco mais equipes, acho que faz toda a diferença. Você consegue citar uma coisa assim fundamental do aprendizado seu da psicanálise que te ajudou em algum aspecto do seu trabalho com as professoras, com a educação, com a sua visão de educação? Olha, eu acho que principalmente... Eu acho que não é nem a citação, é o observar. Observar. Você faz uma visão, você tem uma observação das pessoas, uma leitura muito diferenciada. É um tipo de escuta diferenciada. Eu não sei se é uma leitura mesmo. Você passa a ler
as pessoas, às vezes, até do que elas não falam. Uhum. Legal. Isso vem dessa formação em psicanálise. Vem dessa formação. Mas você Então, não chegou a atender como psicanalista, ou sim? Então, quando você está terminando o mestrado, eles te propõem fazer o atendimento online, né? Legal. Então, até um pouquinho, bem pouquinho, eu cheguei ainda, mas já estava nessa função. Eu era diretora de departamento, Legal. já não dava para conciliar muito. Ainda falei para o pessoal, né, da Associação Brasileira, olha, eu consigo, mas é muito pouco, Legal. né? Então, E aí, depois disso, você foi trabalhar na Fundace, é isso? No Cefaz? não, na Fundas, eu sou concursada de lá há muitos tá. anos. Eu sou concursada de lá, esse ano fez 28 anos. Uau! Faz 28 anos. De lá eu sou concursada, mas eu aceito alguns desafios e eu acabo entrando e saindo de lá. Entendi. Sou emprestada. São Agora projetos. mesmo eu estou cedida para a prefeitura Certo. como secretária. Certo. Mas, algum momento, eu volto para lá. Legal. E como é que foi a parte da sua trajetória profissional que, digamos assim, te credenciou, né, para receber esse convite de ser secretária da Educação? O que você acha que pesou, né, na hora que buscaram o seu nome para dizer essa é a pessoa certa para fazer o trabalho que a gente quer? Eu penso que acho que é a atuação mesmo no município, né? Eu cheguei nas políticas públicas de São José dos Campos, aí 97, 98, né? Faz tempo. Então, Legal. quando São José já estava mudando toda essa vertente de políticas públicas, mais ou menos no direcionamento que é hoje, né? Houve essa gestão bastante visionária, bastante, acho que interativa com o pessoal, com o próprio público de São José dos Campos, o povo, vamos dizer assim. Você teve muito contato com... Bem pessoas. Acredito que o trabalho nosso da própria fundação, né, L. Augusto, é muito com a população vulnerável. As nossas unidades, a maioria delas são em regiões periféricas. Legal. Então, dizer qual região de São José e de São Francisco Xavier eu não trabalhei, nenhuma. Atuei em todas elas, inclusive a Central, né, em comunidades que nem existem mais, né? Quem lembra aí do Morro do Regaço, né? Então, a gente conseguiu fazer toda uma intervenção. Quando houve a mudança, a instituição do Jardim São José, né? Agora, há pouco tempo atrás, que foi a mudança do Pinheirinho dos Palmares. Então, acho que todas essas interações e essas intervenções de política pública, que não só eu, quanto tantos outros profissionais que alguns estão nas secretarias hoje, todos nós vivenciamos juntos. Legal. Ninguém faz nada sozinho, a gente faz tudo em um time, né? E eu acho que esse time está junto há muito tempo e fazendo essas políticas públicas que existem em São José dos Campos hoje. Legal. E é interessante, né, que São José tem uma coisa com a educação de município, né? Eu sou natural de Rondônia, né? Eu venho de Porto Velho. Meus pais moraram em Porto Velho assim décadas. E eles se mudaram para São José ano passado. E eu tenho uma coisa curiosa, que eu cresci com uma imagem da educação pública muito, muito negativa, né? Eu tive a sorte de morar em Porto Velho num contato muito vivo com gente de classes sociais muito diferentes. Então, assim, eu era vizinho do vice-governador, que era vizinho do governador do estado, e, ao mesmo tempo, na esquina, um amigo nosso era filho de um quitandeiro, né, que estudava na escola pública, que era a coisa de meia quadra da minha casa. Então, a gente tinha contato com muitas realidades diferentes. E a sensação que eu tinha era que a escola pública era assim, meu Deus, não quero isso para mim de jeito nenhum. Passam vários anos, né, eu venho para cá, meus pais vêm para cá, minha irmã, que mora agora em São José, tem uma filha matriculada numa escola municipal e está muito contente. Então, eu queria saber, né, como é que São José chegou nesse lugar, né? Do que você conseguiu ver da história, né? Eu considero que é uma história de sucesso, a história da educação pública em São José dos Campos, especialmente a municipal, né?
Como é que a gente chegou aqui e o que a gente pode ensinar para outras cidades? Bom, primeira coisa, existe primeiro, gestão pública estratégica pensada, Pensada. pensada a longo prazo. Então, a gente sempre está pensando o que vai acontecer daqui a 10 anos. Legal. Então, não tem uma política de implementação, por exemplo, de escolas para daqui 2 anos só, para daqui 5 anos só. Não é para essa gestão, porque essa gestão não é minha. Eu peguei de outro secretário, virão outros secretários. Então, tem que ser uma coisa de continuidade. Tem continuidade. Tem continuidade. Legal. Então, não é minha, não foi do elemento. outro, não vai ser do próximo. É uma gestão de continuidade. E a gente tem muita certeza de que o dinheiro público, nós somos servidores. A palavra servidor, Isso é ela é muito forte. A gente está aqui para servir. A gente não está de favor. Legal. A gente está aqui para servir. Então, se o dinheiro é público, é meu, é seu, é de quem está lá sendo usuário. Por mais que, às vezes, o filho, ou que seja, do vereador, ou de quem seja, não esteja na escola pública, é nosso dinheiro também. Né? Então, é dever nosso cuidar desse dinheiro público. Então, a criança que está lá, ela tem o direito da mesma qualidade ou da maior qualidade possível, de mesmo patamar de uma escola privada. Legal. E a gente tenta gerir que esse recurso ele estique. Então tem uma coisa de continuidade e muito respeito pelo público que vocês servem. Muito respeito. Então a gente faz uma política, por exemplo, de que os recursos sejam compartilhados. Legal. Não sei se você já percebeu, os carros da Prefeitura de São José, a não ser aqueles que são específicos, nenhum tem escrito Secretaria da Educação, Secretaria de Esportes, É da Prefeitura. Secretaria de Obras. Ele é da Prefeitura. Legal. Porque se algum secretário falar assim, olha, eu estou precisando, é agora, vai para outra secretaria. Tem E assim como Interessante. outros... então, assim, a gente tem premissas que a primeira coisa quando a gente vem para a prefeitura e ocupa, e não precisa ser cargo de secretário, né? Qualquer cargo em comissão que o nosso prefeito nos ensina gestão compartilhada, gestão de recursos, porque é dinheiro público. Ótimo. Então, é uma das lições, acho que de São José. Você consegue citar para nosso público assim um exemplo de uma política, né, de educação de São José que onde vocês conseguem enxergar um sucesso muito claro? A forma de contratação de diretores, né, um plano de carreira, a forma de alocação de recursos. O que a gente tem aqui que a gente faz muito bem do ponto de vista prático? A gente faz muito bem a escola de formação de educadores. Ai, que coisa boa ouvir isso. Isso é um grande, grande diferencial. Teriam outros cases, mas isso a gente faz Formação de formadores. de uma forma exímia. Nenhum professor entra na prefeitura, entra na Secretaria de Educação, nem atribui aulas sem passar pela Escola de Formação de Educadores. Ele fica, no mínimo, 60 dias, ele é contratado pela prefeitura, ele vem para a Secretaria de Educação, ele vai para a Escola de Formação de Educadores, aí ele vai conhecer o nosso currículo, ele vai conhecer o componente dele, ele vai conhecer o nosso AVA, ele vai conhecer quais são as nossas metodologias, o que são metodologias ativas, ele vai se atualizar, porque a gente não sabe qual é a expertise desse professor que ele passou no concurso. Ele tem experiência? Ele conhece o que é ser professor de um serviço público, de um poder público? Não sabemos, né? Ele tem experiência em sala de aula? A gente não sabe. Às vezes ele acabou de se formar. Ou ele se formou há 20 anos atrás e agora que ele está voltando. Às vezes acontece, né? Hoje a gente pratica educação 5.0, né? Então, que história é essa de educação 5.0? Então, ele é apropriado de tudo isso, do nosso AVA, que depois ele vai continuar nos HTCs. Legal. Aí ele fica de 1 a 2 semanas, que a gente chama de residência pedagógica, onde o coordenador da área do componente curricular dele o acompanha nas melhores práticas. Nesse meio tempo que ele vai para a residência pedagógica, aí que ele atribui
a escola onde ele vai ser professor. Aí ele faz a residência pedagógica, tem a formatura, aí ele vai para a escola. Me parece que isso é algo que poderia ser exportado, né, para outros municípios, estados, porque no mundo de hoje, como é que eu formo pessoas se eu não estou em formação, né? A gente faz residência, né? Eu vejo muito pessoal comparar com medicina, que o médico fica, né, fazendo 2 anos de residência. E com o professor, você precisa ter isso, né? Não é só um estágio, é mais do que um estágio, né? Isso que você está me descrevendo aí, me parece que toda escola pública no país, se não no mundo, deveria adotar algo parecido, né? Eu vou dizer para você até mais, eu não sei nem se é só a escola pública, né? Sim, claro, claro. Porque você entra num sistema de ensino, você não sabe quais são as regras dali. Qual o método que ele utiliza? Claro, claro. Quais são os instrumentais que ele utiliza? Qual é a cultura pedagógica? Qual a cultura pedagógica? Né? Então, se você apropria minimamente, você nivela minimamente o profissional, você já garante uma melhor qualidade. Perfeito. Né? Você diz quais são as... Acho que até mais, vamos dizer assim... vamos dizer, a regra do jogo fica um pouco mais clara para o professor. Perfeito. Né? Perfeito. Você é mais honesto com o mais professor. honesto com o Olha, é professor. isso que eu espero. São expectativas mesmo. Eu espero isso de você na sala de aula. É esse tipo de comportamento. Esse é o acordo. Esse é um acordo, é um acordo pedagógico. É um acordo pedagógico. Espero esse tipo de prática, o currículo mínimo que você vai trabalhar. É esse prazo desse documental que você vai preencher. Olha, essas são as plataformas que você vai utilizar. Esse é o HTC que você vai entrar. Então, você diz para ele quais serão as regras do jogo. Né? Então, eu entendo que ele vem melhor apropriado. A impressão que eu tenho é que professor é um tipo de profissão que, para a gente trabalhar direito, uma parte significativa da carga horária dele deveria ser estudo e formação. Né? Porque, imagina, surge agora, para citar um exemplo, né, que agora está muito na moda, a inteligência artificial. Imagina o que é trabalhar com isso, né? No mundo que está... é trocar o pneu com a roda, né? Trocar o pneu com o carro andando, como se diz no jargão. Como é que eu vou fazer isso se eu não tiver estudo? Eu vou fazer de forma improvisada, né? Eu vou fazer sobrevivendo. E não é isso que a gente quer. A gente quer estar na frente para poder preparar, né, os alunos a saberem lidar com esse tipo de coisa. Né? Notícias, redes sociais, comportamento, cidadania digital. Imagina a quantidade de coisa que o professor não viu na faculdade e que ele precisa cuidar, se ele é um professor responsável, ético, né, dentro da sala de aula. É isso que a gente fala para ele dentro da escola de formação. Né? Que, na verdade, a faculdade já deveria ter dito. Né? A partir da premissa que você escolheu a educação, acho que a porta da faculdade foi só a porta de entrada, mas não tem porta de saída. Você sabe que interessante, eu trabalho com escola particular, né, privada, mas eu tive inúmeros exemplos de professoras que saíram da escola particular para ir para a escola municipal. E eu acho que um dos grandes motivos é esse, né? Esse investimento em formação, em aprendizagem, em querer fazer diferença na vida das crianças e crescer profissionalmente, né? Com um tipo de formação diferenciada. É muito interessante isso que você está falando. Várias vezes, muitas vezes você não vê esse paralelo em outros lugares, né? Eu quero ficar aqui no ambiente privado, né? Aqui tem mais chances de crescer, disso e daquilo. E eu vejo muitos casos que é o contrário. Professores gostam muito, veem com muito bons olhos o sistema de educação pública da cidade e a gente perde tranquilamente professores para a área pública. Perde, entre aspas, né? E é um sonho verdadeiro. Nessas 3 décadas aí de trajetória, pode demorar um pouquinho, mas a recompensa vem. A recompensa vem. Acho que não tem um lugar, não tem uma semana que eu não vá em algum lugar, ou vai no mercado, ou vai no shopping, ou vai numa empresa, que às vezes você vê um olhar, né? Ou às vezes a pessoa não mexe, às vezes a pessoa ou vem, cumprimenta, ou... Meu filho já até acostumou, né? Família acostumou, porque é óbvio, vou lembrar de todo mundo? Jamais, ainda mais quando eu estava em sala de aula, né? Mas quando vem e fala assim, olha,
a senhora foi minha professora. Esse Olha, é tão bonito, né? a senhora foi minha coordenadora, a senhora foi minha diretora, né? E você saber, ou quando foi professora, então, acho que aí toca mais o Toca mais coração, ainda. né? Me inspirou a tal profissão. Olha, uma coisa que a senhora falou lá atrás. E hoje, a minha fala, sempre quando eu vou à escola de formação, eu faço questão em passar em todas as turmas e provoco os professores. Eu falo, gente, no dia da formatura de vocês, eu vou fazer uma pergunta, mas eu não quero que vocês me respondam agora. Vocês vão responder só no dia da formatura. Todas as turmas eu faço a mesma pergunta. Eles falam, qual é a pergunta? Eu falo, eu quero que vocês vão pensando assim, olha, pensem, por que é que vocês escolheram ser professores e qual é a marca que vocês querem deixar nos alunos de vocês? Nossa, essa pergunta é tão importante. Porque alguma marca vocês vão deixar. Bom. Alguma marca vocês vão deixar. Então, pensem. Porque vão ser sempre flores? Não. A gente vai achar um monte de pedra. Vai ter dia que você vai chegar chateado, bravo. Você vai dizer Muitos assim... dias. Muitos. Né? Vai ter dia que acabou de cair o pagamento, não foi suficiente. Porque educação, uma coisa vai ser, não vai ficar rico. Né? Mas aquele... Põe na balança. O amor, quanto é gratificante, vai pesar mais? Tem gente que faz isso com o próprio casamento. Estar ou não casado, né? Ponha na balança. Eu acho que se te deixa feliz, se é o que te move, você tem que estar apaixonado pela educação sempre. Você volta e põe na balança. Se você está apaixonado, vale a pena você continuar. E a gente recebe, né, esse retorno. Na festa junina da escola, agora nesse sábado, vários ex-alunos aparecem, né? E eles vêm me procurar e eles olham para mim como as pessoas, você não sabe como eu fui na prova de matemática. Como quem diz assim, valeu a pena o que você... Teve uma aluna que brincou comigo assim, você me traumatizou tanto que agora eu tô achando fácil. Teve uma vez que eu vim gravar uma aula aqui na Unify, e aí eu peguei um Uber. E vim conversando com ele e tal, ele tinha feito faculdade, estava numa transição de carreira. E aí ele olhou para si no retrovisor e falou, você por acaso já deu aula... Aí ele falou o nome, eu dei aula de um cursinho pré-vestibular online. Você deu aula online já? Eu falei, já. De quê? De matemática. Ele, cara, eu conheço você. Eu já fui seu aluno. Eu fiz a turma medicina, não sei das quantas e tal. E ele estava tão feliz de ter encontrado, né, o professor e dizer, cara, suas aulas são muito boas. É muito interessante isso, né? É uma troca que... Essa mensagem que você passa para as professoras, a gente precisa se lembrar disso. A gente precisa ser lembrado disso, porque às vezes sozinho a gente fica muito consumido, né, pelas dificuldades. A vida é muito dura para muita gente, né? E de vez em quando se lembrar dessa sementinha positiva que a gente plantou, às vezes sem saber, né? A gente sabia que queria plantar, mas a gente nunca sabe exatamente quais delas vão semear. E aí, de repente, você fica sabendo, isso abastece a gente por um bocado de meses, né? Por muito tempo. Mas acho que, mesmo que você demore a encontrar essas sementinhas, acho que o principal está dentro da gente. É a nossa sementinha própria. Então, eu sempre pergunto para os professores, e acho que vale até para quem estiver ouvindo, né? Por quê? Por que você Eu acho que independente até de ser professor, né? A profissão que você estiver fazendo. Eu gosto muito de uma frase que, assim, faça o seu melhor com o melhor material que você tem. Legal. Então, você tem... É do Cortella até, né? Hoje você tem só o macarrão e o molho, faça o seu melhor macarrão com molho. Claro. Então, você fazer o seu melhor com aquilo que você tem hoje. Né? Então, na profissão que você escolher, não tem profissão melhor ou pior. Tem aquela que você faz mais bem feito. Com os recursos disponíveis. Com os recursos disponíveis, é isso mesmo. Ruth, agora eu queria explorar um pouquinho com você o nosso aluno de São José dos Campos. Né? Quando você imagina um aluno que passou, né, por toda a educação básica aqui de São José, da rede municipal, você imagina esse aluno daqui a 15, né, 16 anos? O que esse aluno vai estar fazendo? Quem que ele vai ser? Quem que a gente quer que esse aluno seja, né, depois de 10, 15, 20 anos tendo percorrido esse trajeto na educação municipal?
Eu quero que ele seja o cidadão de bem. O cidadão de Não bem. importa o que ele seja, de verdade. Voltando, como eu trabalhei muito tempo com educação social, né? Eu tenho ex-orientandos, né? Que nem sempre eu fui professora, eu fui orientadora algumas vezes deles, que tinha curso de doces e pães caseiros, que hoje são excelentes padeiros, né? Inclusive, tem um deles, olha para você ver, tem alguns que são em casa, mas enquanto eu estava aqui como diretora do CEPAS, aqui perto, né? Ele chegou à França. Ele bateu aqui o ano retrasado e foi parar na Le Cordon Bleu, né? Você não sabe onde eles vão parar. Mas é o melhor que alguns podem fazer. Hoje, o que era secretário de Educação e hoje é secretário de Governo, foi meu adolescente. Aluno? Eu era orientadora dele, Isso. né? Da fundação. Que legal. Então, assim, você sabe? A gente não sabe. Então, alguns jogadores de futebol hoje foram alunos da rede, né? O próprio astronauta Marcos Pontes foi aluno da rede. Então, assim, onde vão chegar? Não sei. Mas, assim, o que eu sempre falo para todos os profissionais da rede, o que a gente tem é que fomentar sonhos. Que o seu melhor. A educação de tempo integral, hoje em São José dos Campos, tem vertentes diferenciadas para que a gente possa despertar as habilidades deles. Porque, assim, onde será despertado? Né? A gente não sabe. Então, acho que a gente tem que promover com que todo leque seja aberto. Né? Então, hoje, a gente tem uma OSC contratada na nossa diretoria de esporte educacional, que promove 14 modalidades esportivas. Será que nós vamos ter o futuro atleta? Legal. Destaque? Não sabemos. Da rede saem alguns atletas cidadãos. Por quê? Porque destaca. Né? A gente não sabe. A gente tem, junto com a Fundação Cultural, também um contrato artístico. Então, a gente tem 16 modalidades artísticas. Então, todos os tipos de artes cênicas, visuais, contratados também, para que desperte as vertentes, né, artísticas aos que queiram ser, eventualmente. Alguns vão ter por hobby, outros, será que não será por profissão? Talvez. A gente tem um outro edital aberto no contraturno de tecnologia, né? Então, a gente tem educação STEAM, robótica. Será que teremos aí os futuros cientistas? Teremos os futuros visionários que a gente nem sabe, né? Hoje chama IA. O que vai chamar daqui 20 anos? Será que vai ser IA? A gente não sabe, né? Há 20 anos atrás não era esse nome. Interessante, né? Mas eu estava falando, né, sobre essa frase do Antônio Nova, né, sobre... ele tem um livro que chama Professores Libertar os Futuros. Ele fala muito do professor como esse libertador, no sentido de alcançar sonhos. Eu dá para o aluno as infinitas oportunidades que podem aparecer, mas para isso ele precisa ter ferramentas, né? É claro que a gente sempre vai fazer, como você disse, o do Cortella, né? O melhor com o que tem disponível, mas se eu der mais ingredientes, né? Muito legal. E aí a gente teve uma conversa muito legal aqui sobre um programa que eu acho que vale a pena mencionar, né? Esse programa Decolar, que inclusive tem aqui uma personagem, né, por trás das câmeras contando que participou desse programa, o que é muito legal, né? Então, conta um pouquinho para a gente desse programa e se você puder dar um pouquinho do seu testemunho, eu acho que seria legal também, por detrás das câmeras. A rede observa todos os alunos durante 2 anos no Fundamental 2, né? E os professores... Começa cedo, né? Fundamental 2. Observando aí que eles têm habilidades um pouco acima, né? Altas habilidades que a gente chama, eles são convidados a participar do projeto Decolar. Então, a gente vai tentar estimular e desenvolver ainda mais essas altas habilidades para poder potencializá-las. Então, a gente tem alunos hoje no Decolar desenvolvendo
astronomia, aprendendo chinês, hebraico, culinária, artes cênicas, desenvolvimento de outras habilidades artísticas de desenho. Então, e o mais legal é contar que quase 100% do Decolar é desenvolvido por voluntários. Voluntários do ITA, Unesp, USP, que são justamente mestres, doutores, pessoas muito qualificadas dentro das áreas. Porque se a gente for pensar da vertente, a gente tem hoje uma média de 400 alunos da rede com altas habilidades. E é dentro dessas altas habilidades dele que a gente busca desenvolver essas atividades. Isso acontece dentro das escolas ou tem locais específicos? Não. As atividades do Decolar acontecem dentro do Museu Interativo de Ciências, no MIC. Legal. Que também é gerido pela Secretaria de Educação. Legal. Que está ali onde que é o... Fica na Vila Industrial. Na Vila. As pessoas às vezes não sabem, mas além das 182 escolas, né, se for contar as duas rurais e a federal agora, fica na paleta da Secretaria de Educação as 5 bibliotecas públicas do município e os 2 que a gente considera museus, né? Isso. Que é o Museu da Encantada, que fica dentro do Parque Santos Dumont, que é a réplica da Casa do Parque Santos Dumont, e o Museu Interativo de Ciências. E é um museu muito legal, viu? Vale a pena visitar. Ele foi inspirado no Catavento. No Catavento, perfeito. Foi ali que eu conheci as bolhas de sabão quadradas, cúbicas, pela primeira vez. Eu achei um barato, muito legal. Vale a pena visitar o museu. Eu não sabia, a secretaria responsável por cuidar do museu. Nós somos também. Responsáveis. A gente já fez na escola visitas ao museu, ao Catavento e ao MIC. Por favor, acho que todo mundo que quiser está convidadíssimo. Todo mês de janeiro e julho tem programação de férias, a gente faz uma parceria com a USP de Lorena. Legal. Então, eles fazem Ciências é Show, tem muitas atividades. Legal. O pessoal do ITA, mês sim, mês não, faz atividades conosco, interativo. Sempre é possível ver no site da prefeitura. Legal. Mas todas as atividades importantes de todos os meses são gratuitas, acesso gratuito ao museu, isso é muito importante. Nossa, e você falou que é essencialmente feito de voluntários. São instituições voluntárias, professores voluntários que movem o Decolar. Sim. Sim. Nossa, que coisa fantástica, né? A gente precisa muito dessas iniciativas. Agora que você falou disso, eu me lembrei de uma outra coisa que eu tinha anotado aqui para perguntar para você. Dentro da escola que eu trabalho, o professor de educação física, uma vez, ele teve uma ideia muito interessante. Ele botou os alunos para andar nos quarteirões ao redor da escola e ele simulou situações de acessibilidade. Então, ele botou os alunos para sair de um lugar para o outro na cadeira de rodas, para que os alunos sentissem na pele como né, eu não conseguir me mover do jeito que a gente se move. E essa iniciativa acabou gerando um encaminhamento de uma espécie de projeto de lei que foi para um vereador, né? E isso foi muito legal, né? Uma ideia que saiu de uma aula, né? De uma sequência didática preparada por um professor e que foi parar num projeto de cidadania, né? De dizer, olha, vamos fazer uma lei que seja mais... que seja obrigatório que as calçadas tenham determinados, né, acessos para pessoas, né, com os variados tipos. Você vai no metrô, por exemplo, você tem aqueles caminhos indicadores, né, para ele perseguir, para ele saber o cego, onde que ele tem que andar. Eu fico pensando que outras oportunidades entre parcerias de escolas públicas e privadas, ou de escolas privadas e as secretarias de educação, a gente poderia explorar, né, se é que já não explora e eu não conheço. Tem isso? Como é que a gente faz? Temos inúmeras parcerias, inúmeras. Pelo contrário, muitas parcerias que nos buscam, nós abrimos as portas se tem a ver com o nosso currículo ou se são oportunidades novas, porque a rede é muito grande. Claro. Então, tanto é que quando nos buscam, eu falo assim, tá, mas você sabe quantos professores nós temos? Uhum. Normalmente as pessoas falam, não. Sabe quantas escolas nós temos? Eles falam, não. Quantas escolas nós temos? 182. 182. Se for contar todos os professores, a rede passa de 5.000 professores. Uau! Então, assim, Caramba. nenhuma parceria
consegue absorver tudo. Claro. E todo mundo, né? Então, a gente tem várias parcerias por causa disso. Então, por exemplo, esse ano, nós conseguimos a parceria dos biodigestores, são as famosas vaquinhas, né? Que saiu na TV, saiu um monte de cidade veio atrás, né? Que história é essa do biodigestor, né? E agora nós estamos até tentando mais para ampliar na rede, de tão boa que foi a iniciativa, né? Mas nunca é suficiente. Porque para conseguir para todas, você não consegue para todas, claro. né? Então, a gente tem N parcerias. Temos parceria com... Não vou falar nomes, porque eu seria até leviana de falar, né? Mas temos com várias associações do município, várias empresas do município, várias. Olha, eu acho que não passa uma semana se o nosso jurídico está analisando um termo de parceria para a gente estar finalizando, de todos os sentidos, desde saúde para as crianças, de educação ambiental, mas sempre a gente privilegia que esteja alinhado ao nosso currículo. Eu acho muito interessante que a escola, o Nova fala disso também, né? A escola, para além dela ensinar cidadania, é ela produzir cidadania, né? Que eu acho que passa pela ideia do cidadão de bem que você falou agora há pouco, né? A gente imagina que legal se a escola conseguisse enxergar coisas e cumprisse um papel social para além do ensinar as crianças, né? Esse projeto de acessibilidade, eu acho que ele me deu essa coisa de que outras ações as escolas poderiam promover, justamente porque estão ali com aquele material humano, né? Tão inocente, tão cheio de vontade, como esse da biodigestão. Eu fico pensando em como fazer isso florescer mais, né? Entre todas as escolas, em todos os níveis, né? Desde o ano passado, a gente fez parceria também com o Instituto. Esse eu faço questão de falar o nome, né? O Instituto São José? Não, o Instituto Athlon. Ah, tá. Que, inclusive, é o Instituto Athlon que acompanha os paratletas, os atletas paralímpicos do Brasil. Legal. Né? Nós fizemos parceria com eles para que a rede nossa de ensino municipal, ela já tem os jogos escolares da rede há anos. Só que ela não tinha os jogos paradesportivos. E Sim. eu estou extremamente feliz. Então, a gente fez a parceria o ano passado. Agora, a gente vai ter a inclusão de fato, porque já existia inclusão na rede, só que não nas atividades esportivas. Então, ano passado, eu procurei a pessoa de referência, né, do Instituto Athlon, trouxe ele para a secretaria e falei, olha, a gente precisa, conseguimos fazer uma parceria, você é a referência para levar. Falei, quem sabe a gente tem um atleta olímpico aqui na rede, legal. né? Do paradesporto, né? Ele falou, vamos. Então, a gente começou com 2 modalidades o ano passado. Esse ano, nós estamos com 3 modalidades com os nossos alunos deficientes. E agora, em setembro, a gente vai fazer a abertura dos nossos Jogos Paralímpicos da rede. Paradesportivos. Então, eu estou extremamente feliz, porque os nossos alunos aí, portadores de alguma deficiência, né? Estão se sentindo também incluídos, de verdade, e esse né? Instituto Athlon, ele é uma ONG? O que ele é? Ele é uma instituição? Ele é uma ONG, né? Se você, acho que qualquer um que entra na internet, ele hoje acompanha todos os nossos atletas paralímpicos do país. Então, a última Olimpíada agora que teve, estava ele lá na França, os próximos estarão. Então, eu até tenho... eu adoro engajar as pessoas, né? A minha fala é, olha, São José tem aí jogadores de futebol nas Copas, a gente tem atletas, né, olímpicos, quem sabe nós não teremos, né? Dentro da rede. Vamos buscar, né? Os atletas. Aí falou, Ruth, você me convenceu, então vamos. Legal. E aí começamos o ano passado. Então, eu estou muito grata ao Instituto Athlon, né, porque ele está fazendo isso de uma forma muito graciosa, né? É parceria de verdade com a rede. Então, acho que é um diferencial também de São José dos Campos.
a gente buscar sempre parcerias. Gastar um pouquinho da sola de sapato, sabe? De ir atrás. Nem sempre as parcerias vêm atrás da gente. Muitas vezes a gente vai atrás das parcerias, sabe? Mas é atrás de coisas que a gente acredita. Então, eu acredito muito, acredito piamente na inclusão. E a inclusão acho que se faz no todo, não é só na sala de aula. Ô, Ruth, eu acho que tem um elemento comum aí que eu enxergo da nossa conversa e que queria chamar a atenção, quem sabe outros gestores públicos nos ouçam. Você falou muitas coisas aí que eu acho que tem a chavinha da educação, ela está aí, da educação de sucesso, né? Lá atrás você falou sobre continuidade, né? Um dos segredos aí da educação de São José é esse pensamento de longo prazo, saber o que eu quero e conseguir promover continuidade nesse planejamento, né? E uma outra coisa que me chamou muita atenção, e eu vi isso na sua fala em diversos momentos, é essa coisa de fazer junto, né? Você falou, eu não peguei a secretaria agora, já teve gestores anteriores, eu vou deixar isso para outros secretários depois. Você fala das parcerias, quer dizer, fica muito nítida a ideia de que trabalhar em conjunto é o que faz funcionar. Eu acho que isso é muito rico, sabe? Eu acho que isso é muito interessante e é talvez o que falte em muitos lugares do país, onde a gente não consiga trabalhar em conjunto, por qualquer motivo que seja, e a gente não consiga dar continuidade aos trabalhos que foram iniciados, talvez justamente por não conseguir trabalhar junto, né? Fazer parcerias. Até a ideia que você falou dos carros que são compartilhados, eu acho que está dentro disso, né? Tem um todo aí que está um a serviço do outro, e que eu acho que é o que faz funcionar, né? Eu poderia continuar por muito tempo aqui fazendo perguntas para você, mas eu acho que a gente já pode encerrar com uma dor no coração, né? Se a gente tivesse no programa de Jô Soares, agora o público estaria dizendo, né? Eu estaria dizendo. Ruth, muito obrigado por compartilhar a sua história, né? Sua experiência, a sua visão, né? Sobre a cidade de São José dos Campos. Acho que é um privilégio, né? A gente ter gestores como você que ficam tão evidente que estão preocupados com as pessoas e com a educação, especialmente para quem precisa dela. Essas conversas mostram como que a educação é construída por gente, né? Essencialmente por gente. E aí as pessoas vão buscando as ferramentas, os ingredientes, né, para a gente fazer esse compromisso diário com o desenvolvimento humano, né? Então, Ruth, eu te convido a fazer algumas palavras finais para você encerrar a nossa conversa. Eu gostaria de dizer mais alguma coisa para o nosso público que está aí bebendo da fonte da educação e que gostaria de se inspirar mais com a sua história e das pessoas que você inspirou. Bom, eu queria agradecer imensamente. Espero que as palavras possam realmente motivar, inspirar e dizer que realmente vale a pena acreditar na educação. Ela transforma, sim, vidas, não são palavras utópicas, e que a gente vale reviver e repensar todos os dias. A motivação, a palavra motivação tem que ser, a gente tem que levar lá para o nosso interior, porque e para quem que eu estou aqui, né? A educação nos vale disso, independente da esfera de educação que eu estou, porque a gente educa para pessoas e para transformar sempre uma sociedade. A gente não tem outro meio de mudar uma sociedade senão por uma educação, principalmente quando a gente está falando de educação pública, mais ainda quando a gente fala de educação de crianças, que é onde a gente está trabalhando a formação. Então, agradecer de coração e dizer que a gente está sempre disponível para inspirar pessoas. Obrigada. Ruth, muito obrigado por compartilhar a sua história, sua experiência, a sua visão sobre a sociedade, sobre São José dos Campos, né? Essas conversas são as que ajudam a gente a entender, né, que as pessoas é quem constroem a educação e o futuro da nossa sociedade, né, da nossa vida em conjunto, em comunidade. Para você que nos acompanha, esse foi mais um episódio da Podfy, uma realização da Unify. Eu sou o professor Alessandro.
Encontro você no próximo episódio.